Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e criei esse espaço que está completando um ano neste mês para que a gente possa conversar com profissionais que inspiram novas formas de pensar carreira, propósito e impacto na sociedade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre comunicação estratégica, saúde, relações humanas e o impacto da inovação na comunicação, com a inteligência artificial e na forma como profissionais se posicionam e se conectam com o público. Para essa conversa, eu recebo a querida amiga e profissional de excelência, Luciana Cherno. Luciana, seja muito bem-vinda. Puxa, Cláudia, que alegria estar aqui com você, né? Parabéns aí, um ano, né, de Carreira e Suas Vozes, parabéns pela sua trajetória, é uma alegria estar aqui com você nesse bate-papo aqui de um assunto que eu adoro falar, né? É exatamente isso, e foi por isso que eu trouxe você aqui, para que a gente possa falar sobre como a comunicação tem mudado ao longo dos anos em função da inteligência artificial. Mas antes eu quero apresentar você para o nosso público. A Luciana Cherno é jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial e relações públicas, apresentadora do programa CBN Saúde da Rádio CBN Vale e diretora da Cherno Press Comunicação. Ela também é criadora do método PROA, uma mentoria de comunicação estratégica voltada para médicos e profissionais da área da saúde, além de atuar como head de comunicação e relacionamento na eBoss Lifetime, um ecossistema de gestão e desenvolvimento de carreira para profissionais da área da saúde. Por ser tão querida assim, eu convidei ela também para que ela seja coordenadora do novo projeto de livros sobre felicidade, e ela vem como coordenadora de 2 livros comigo, Cultura da Felicidade e Saúde Mental e Felicidade e Longevidade, onde aborda temas como comunicação humanizada, escuta empática e ambientes profissionais mais saudáveis. Luciana, agora sim a gente pode conversar, porque com um currículo desse, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muita estrada aí, né, Cláudia? Tem bastante coisa mesmo. É uma alegria mesmo estar aqui, viu? Que delícia! E eu sei que você começou como jornalista na TV e no rádio, né? Eu queria que você fizesse uma breve pincelada na sua trajetória para que o nosso público possa entender melhor como que você começou. Então, Cláudia, eu comecei, né, eu fiz jornalismo, comunicação social, né, com ênfase em jornalismo, aí as minhas primeiras experiências foram em rádio, né, tive a experiência de trabalhar na Rádio Jovem Pan FM como estagiária, né, onde eu aprendi muito dos bastidores ali, de como funcionava, né, porque quando a gente escuta a rádio, tem todo aquele glamour, né, de saber, antigamente, inclusive a gente vai falar um pouco dessas transformações, né, na comunicação com a internet, essa é uma delas, né, Cláudia, porque assim, antigamente a gente ouvia a rádio, a gente ficava imaginando como que era o locutor, a gente imaginava, né, quem estava por trás daquela voz. Então eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente algumas figuras aí do rádio e aprender, né, um pouco de comunicação ali, como é que funcionava o jornalismo dentro da Rádio FM. Então passei pela Jovem Pan, tive a oportunidade de trabalhar também na TV Band, Rádio Band como repórter de campo, e fui, né, tendo essa experiência como repórter, apresentadora, só que num determinado momento ali eu não via muito mais aquele propósito de estar nesse jornalismo hard news, né, eu queria fazer algo mais institucional, e aí eu fiz a pós-graduação em comunicação empresarial e relações públicas, e fui para esse mercado mais corporativo e institucional da comunicação, né, aí fundei a Cherno Press em 2005, comecei atuando com uma associação médica, e aí o bichinho da saúde me mordeu, né, Cláudia? Aí comecei a atuar atendendo, né, com assessoria de imprensa, comunicação estratégica, várias associações médicas, tive a oportunidade de atuar com alergia, com a Associação Brasileira de Alergia, do sono, da medicina intensiva brasileira, enfim. E aí, a partir daí, eu
né, acabei galgando aí a minha trajetória na área de comunicação em saúde. E aí, mais para frente... Quero que você explique, até para a gente não perder o fio da meada, né? Como é que você, e quando foi que você despertou esse seu propósito de segmentar, né? Porque você vinha de rádio e televisão, começou a trabalhar na área da saúde, institucional, corporativa, gostou, e como é que isso despertou para o jornalismo especializado na área da saúde? Então, quando eu percebi, né, a potência que é quando a gente dá voz a questões, assim, de saúde pública, né, e aí a gente fica sendo ali a porta-voz, né, a mediadora de grandes influenciadores médicos que são estudiosos, né, no assunto. Então, quando a gente percebe a potência que você levar informação de verdade para as pessoas, né, através da informação, salvar vidas mesmo, né, através de campanhas, tive a oportunidade de participar de muitas campanhas de saúde pública, e aí eu vi um sentido, né, de aliar ali a minha habilidade, né, com a comunicação e poder, né, ser essa intermediária, vamos dizer assim, né, de informação para que as pessoas pudessem se cuidar mais, né, e ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que ali foi realmente onde despertou meu propósito. E a área da saúde, ela tem essa característica, né? Eu também sempre gostei muito da área da saúde, trabalhei muito como curadora em congressos, e a área da saúde, ela tem esse cuidado, esse olhar. Os médicos gostam de pegar no braço da gente para sair andando no corredor dos hospitais, conversando, né? Tem essa característica de cidade pequena, né, que é gostoso, porque todo mundo se conhece, todo mundo gosta de trabalhar na área, e quando você traz uma notícia de um novo medicamento, de uma nova diagnóstico da saúde, isso traz tanta felicidade para a gente, né? Você estando à frente da notícia, isso é maravilhoso, né? Cláudia, e assim, eu tenho até uma situação peculiar, assim, que me marcou muito, né, nessa trajetória, que foi quando eu estava grávida, né, do meu segundo filho, e nessa época eu atendi a Sociedade Brasileira de Endocrinologia do estado de São Paulo, né, e aí, numa das entrevistas que eu fiz para um informativo que a gente produzia, eu entrevistei um médico que ele era estudioso dos desreguladores endócrinos, né, e aí eu fiquei sabendo que a gente tem muitos, são mais de milhões, né, 11 milhões, até mais, acho que a gente tem, de substâncias que desregulam o nosso organismo. E aí, fazendo essa entrevista com ele estava com uma dor enorme, né, porque ele era o único médico, um dos únicos médicos pesquisadores aqui no Brasil, desse tema, sobre o bisfenol A, que era uma dessas substâncias que ainda estava contida nas mamadeiras infantis, e que ainda não tinha sido proibida aqui no Brasil, mas lá fora já tinha sido proibida. E aí eu falei para ele, vamos lançar uma campanha, né? E aí ele abraçou a presidente da época, a doutora Marise Lazarete Castro, era presidente, ela assumiu também, doutora Tânia Bachega, que é também uma outra estudiosa, a gente montou um comitê de estudos, e com a ajuda da imprensa, e aí a gente vê o poder da imprensa, né, e também tivemos políticas públicas que foram criadas, nós conseguimos em um ano a proibição dessa substância, né, então hoje qualquer rótulo que você ver ali, né, nas mamadeiras infantis está lá, né, livre de BPA. Então, essa foi uma grande conquista aqui do nosso Brasil, e por conta de uma ação, né, de comunicação. Então, aí a gente vê o poder, né, e quando a gente consegue juntar todas essas ferramentas da comunicação, né, e aliar com todos os profissionais envolvidos, né, porque a gente estava lá nos bastidores da comunicação, mas fizemos essa conexão, né, que a gente vai falar muito dessa conexão importante, né, com os veículos de comunicação. Então, esse papel hoje, né, que o jornalismo tem, a comunicação tem de levar de verdade, né, essa informação, e o quanto é transformador isso, né, Cláudia? A gente está vendo isso com o livro agora também, né? É exatamente isso, né? Se você também não tivesse captado a essência da importância daquela informação para a imprensa, você não teria estado à frente dessa notícia tão revolucionária, né? Então é importante o comunicador também estar atento, né? E eu sei que você trabalha em várias frentes de comunicação além da saúde. Quais são elas? Bom, Cláudia, então, aí nessas minhas passagens, né, como repórter de campo, depois eu fui para a área de assessoria de imprensa, agora empresária, né, há mais de 20 anos aí nesse caminho do empresariado,
eu acabo tendo aí uma flexibilidade, né, nessa área de comunicação e acabo tendo, assim, algumas habilidades que que favoreceram, né, eu poder estar em algumas frentes. Então, além, né, de estar ali com os serviços de assessoria de imprensa, eu também atuo como apresentadora, né, do programa CBN Saúde, conforme você mesma disse logo no início, né, então eu tenho esse privilégio, né, de estar tanto nos bastidores da notícia, como também à frente, né, como você está agora, como apresentadora. Então, esse é um papel que eu adoro exercer, né, de entrevistar pessoas, e lá eu consigo entrevistar especialistas de saúde. Tenho também, né, alguns projetos que me convidaram como head de comunicação, que a gente vai falar mais para frente, né, do eBoss Lifetime, que é também uma plataforma que foi construída aliando, né, a tecnologia e essa informação para levar mais saúde também para esses profissionais de saúde que estão exaustos, né, a gente tem aí, sim, uma exaustão nessa área também. Então, é isso, né, a gente vai falar dessa revolução tecnológica também que favorece aí também esses processos, né, que existem nas empresas, dentro também do ambiente da saúde. E também, fora isso, né, agora eu estou com essa jornada com você no livro, que está sendo fantástico, assim, uma experiência fantástica que eu só tenho a agradecer a você, viu, Cláudia? Está sendo transformador para mim esse momento. Que delícia, eu fico muito feliz, Lu, porque já era para você ter vindo, né, numa outra experiência de livro. Eu acredito que tudo tem o seu momento certo para acontecer, e quando aconteceu já foram 2 livros sobre felicidade, que é um tema que está muito em alta e que a gente, como precursora no assunto, precisa falar sobre a cultura da felicidade. Mas eu quero fazer um parêntese, né, que você falou que eu estou aqui, né, nesse 1 ano de Carreira e Suas Vozes. É um projeto que já vem sendo desenvolvido desde 2018, porque eu também sempre fui muito apaixonada pela comunicação, com propósito, né, do mesmo jeito que a imprensa tem o poder de levar notícia, a gente tem o poder de levar a comunicação aqui falando sobre carreira, negócios e empreendedorismo, para que os profissionais também possam modelar suas carreiras. Então, desde 2018, eu tinha um projeto piloto, qual eu entrevistava as pessoas informalmente, ia até os consultórios dos médicos, dentistas, né? Ligava a câmerazinha ali e fazia entrevista. Claro que para isso eu fui estudar depois, né? Eu vi que eu gostava. Então, existem técnicas de comunicação para que a gente possa falar claramente, de postura do corpo, o corpo fala, né, também. Então, a gente precisa aprender sobre isso, e voltando ao assunto da comunicação com tecnologia, é extremamente importante a gente perceber e pautar isso, né, para os nossos seguidores, para o nosso público, o quanto tem sido revolucionária a comunicação. E no livro você traz um capítulo específico, né? Primeiramente no capítulo do livro A Cultura da Felicidade e Saúde Mental no Trabalho, você escreve um capítulo sobre comunicação humanizada e como ela é a ponte para a felicidade, enfatizando a importância do diálogo genuíno e da escuta empática para resultados sustentáveis nas organizações. Na prática, o que caracteriza uma comunicação verdadeiramente humanizada dentro das organizações? Essa é uma competência essencial, né, Cláudia? A comunicação nas empresas, nas corporações, acredito que seja a habilidade ali, quem tem essa habilidade já está muito à frente, né, mas realmente a gente sabe que ainda existem muitos gargalos ali nos ambientes corporativos, e a comunicação a gente vê que ainda é um grande fator de risco, né, psicossocial ali. Então, o que eu vejo, né, até pela minha experiência nos ambientes que eu já circulei, né, que eu já pude conviver, a gente, quando atua, né, no mercado, principalmente de redação, é um ambiente muito estressante, de muita pressão, e são muitos ambientes, assim, que a gente vem vendo, nós vamos acompanhando, né, na escola existe isso, nos ambientes, a própria da saúde, né, em alguns ambientes. Então, só que quando a gente pensa nesse ambiente estressante, né, nesse ambiente em que muitas vezes as pessoas estão sob pressão, a comunicação
é falha muitas vezes, né? Não existe essa escutativa, as pessoas não querem, são tão estressadas que elas não querem nem ouvir a dor do outro, e quando as lideranças, elas se propõem, né, a essa escutativa, e aí essa liderança que já esteja, né, emocionalmente saudável e consegue se abrir para isso, a gente percebe o quão transformador é e os resultados que isso geram dentro de um ambiente corporativo, né? Então, isso gera pertencimento para o colaborador, aquela segurança psicológica mesmo, né, de você ir trabalhar seguro de que você está num ambiente em que você vai ser escutado, de que a sua opinião, sim, tem importância, e muitas vezes até para solucionar problemas que existem naquela corporação, né. E, fora isso, é também importante, né, que eu acho que uma coisa que falta muito em alguns ambientes corporativos, o feedback. Quantas vezes você, Cláudia, ficou sem feedback em relação a alguma ação que você teve ali no seu ambiente corporativo, né, ou até acompanhou pessoas que vieram com essa dor, né, você que acompanha muitas pessoas que estão, né, em transição de carreira, e principalmente quem está no CLT, acho que vivencia muito isso, né, porque também vem aquela insegurança, puxa, eu também não posso entrar num embate ali, porque eu tenho que sustentar minha família, eu dependo daquele trabalho, então é todo uma cadeia aí que precisa ser vista de uma maneira que, onde a gente entende qual é a potência da comunicação, né, para sanar todos esses problemas que hoje a gente vê no ambiente corporativo, e esse adoecimento que a gente está acompanhando, esses números, né, que estão cada vez aumentando mais, de afastamentos no trabalho por conta de saúde mental, né, então eu acredito que a comunicação, né, ela é uma ferramenta poderosíssima também nesse sentido. E ouvindo você falar, eu me lembrei do seguinte, você falou do CLT, das empresas, do feedback. À frente da minha agência de comunicação, que esse ano, em agosto, também faz 20 anos, e olha como a gente tem estrada pela frente, como a gente já viveu nesse mercado, né, de comunicação, eu percebo que mesmo quando a gente manda um projeto para um cliente, o feedback é tardio, e depois de uma cutucada que a gente dá. E aí, você gostou? Você sentiu que a gente está dentro daquilo que você esperava? Quando a gente está muito alinhadinho com o cliente, né? Era exatamente isso que eu queria, e obrigado, parabéns, vamos em frente. Mas muitas vezes, quando a pessoa não sabe o que ela quer, porque ela não alinhou a comunicação interna dela, ou não a comunicou para o time dela o que ela estava fazendo, ela fala, eu não sei se é por aí, existem tantos outros caminhos, e aí a gente precisa focar e nichar, né, porque todos os outros caminhos são um mundo, um universo imenso. Então a comunicação, ela tem muito isso, né. É uma coisa que a gente não aprende na escola, uma competência que não é ensinada a falar português com a gramática, com a concordância verbal, mas não se ensina a interpretação sobre a comunicação falada, que é mais difícil do que a escrita, porque a escrita, você lê de novo, peraí, não entendi, vou ler de novo, mas a escuta não tem como você ficar pedindo para a pessoa repetir várias vezes aquilo que ela está falando, né? E nesse contexto, você também aborda a questão do conceito da comunicação não violenta, tanto no capítulo quanto na sua vida normalmente, né, no seu dia a dia, né? De que forma a sua trajetória como jornalista, atuando em redações, aí como você falou, de rádio e TV, ambientes muito marcados por um ritmo intenso e alta pressão, contribuiu para a contribuição e a construção dessa importância do diálogo respeitoso e da escuta empática nas relações profissionais. Exatamente, Cláudia. Infelizmente, né, eu já fui parte dessa estatística, né, de pessoas que sofreram, né, uma comunicação violenta, já tive episódios, né, de chefes, né, líderes que não, eu acredito hoje, com a minha maturidade, eu entendo que essas pessoas não estavam emocionalmente preparadas ali para aquela função, até mesmo para a vida, né, porque eu acredito que tudo parte também do nosso autoconhecimento, né, de você saber administrar as nossas emoções, né, a gente precisa saber administrar as nossas emoções, e isso requer uma disposição também, né, de cada um buscar isso, porque todo mundo sai de casa, muitas vezes, né, nem sempre a gente sai de casa
bem, né? Às vezes você está passando ali por algum problema dentro de casa, mas nós temos que saber gerenciar essas emoções para chegar no ambiente corporativo e saber como lidar com as pessoas, né? Então, eu, particularmente, já passei por situações assim, né? Na época não se discutia essa questão da saúde mental nas empresas, então eu acredito que as pessoas hoje estejam passando assim por um momento de muita transformação. A gente está vivenciando realmente um momento de uma grande transformação no ambiente corporativo, né? E quando a gente traz esse conceito, né, da comunicação não violenta, que aí a gente consegue dar nomes, né, às situações, porque eu acho que isso também é um avanço, né, quando a gente consegue nomear que aquilo realmente é inadmissível, né, é inegociável, aí sim a gente consegue entender quais são as ferramentas que a gente precisa trabalhar para modificar isso. E eu acredito assim, isso não só no ambiente corporativo, né, mas em qualquer situação da nossa vida, em qualquer relação, a forma como a gente se coloca, né, diante do outro, tem que ser respeitosa, né? Nós podemos impor um limite, a gente pode dar um feedback até negativo, mas de uma maneira que nós não precisamos utilizar de uma fala violenta, né? E essa fala violenta, ela gera tanto problema para o outro, né, Cláudia? Eu já tive várias situações assim também, não só enquanto, né, como eu disse, enquanto funcionária ali, né, de uma emissora, mas também nas relações, você mesma trouxe aqui, né, nas relações, às vezes, com clientes, ou parceiros, né, que às vezes você vai fazer um trabalho e a pessoa, sei lá, está insatisfeita com alguma situação e aí ela não sabe colocar muito bem aquilo, ou então ela traz para aquele processo de trabalho um estresse gigantesco, né, então a gente vê muito isso também, os processos de mandar o WhatsApp um atrás do outro e cobrar coisas emergenciais, sendo que não são emergenciais. Então, eu acho que existem vários fatores aí que vão acontecendo nessa comunicação que vão gerando, às vezes, situações de estresse desnecessárias, né? E eu também queria colocar um ponto, né, que você trouxe aqui na sua fala, que acho que é um ponto essencial, né? Você falou da questão de como as pessoas às vezes não sabem se posicionar com clareza, né, no que elas querem com relação à proposta. Esse é um ponto-chave, né, Cláudia, na comunicação. A gente entender com clareza o que eu quero comunicar, né, o que eu quero levar para o meu público. E muitas vezes nós temos esse papel também, né, Cláudia, de conduzir esse cliente ou esse parceiro, esse cliente, de como ele encontrar esse propósito claro para que a gente consiga realmente ser esse veículo, né, decodificar essa comunicação para que ele chegue no público dele com mais clareza, né. Então, às vezes, a falha da comunicação está aí também, né? A pessoa não sabe o que ela quer comunicar, ela não sabe nem o que ela quer, né? Então, como é que ela vai comunicar algo que nem ela sabe o que ela quer, né? É exatamente isso, e agora trazendo para líderes e gestores que desejam cultivar ambientes mais saudáveis, né, que precisam conversar mais com seus colaboradores, quais são as práticas simples de comunicação que podem transformar esse clima organizacional para fortalecer o senso de pertencimento? Eu acredito que, assim, o primeiro ponto seja essa abertura, né, essa abertura do ouvir, essa escuta ativa é importantíssima, né, entender o que aquele colaborador tem a contribuir, né, para aquele processo ali no trabalho. Eu acho que dá para se criar, hoje a gente tem muitos exemplos, né, de várias empresas, algumas eu trago lá no livro também, que criaram, assim, ações simples, porque às vezes a gente pensa que são coisas, são ações extraordinárias ou que vão gerar, assim, muito custo, né? Não, são ações simples, né? Às vezes uma simples mudança, até mesmo no processo, diminuir um pouco ali aquela comunicação só de WhatsApp, talvez deixar o WhatsApp para coisas mais pontuais, né? Situações mais pontuais, voltar talvez para o e-mail, né? Algumas comunicações que podem ser um pouco mais esperadas. Outra coisa assim que as empresas estão adotando muito são as pausas, né? As pausas para momentos em que realmente sejam possíveis essa escuta, porque muitas vezes no corre-corre ali, né, dos processos, realmente às vezes não dá tempo para isso, as pessoas não se escutam por falta de tempo muitas vezes, né? Acho que o planejamento também,
né, um planejamento bem feito, ele ajuda muito nessa comunicação mais fluida, né? E eu acredito que, assim, essa escutativa, ela minimiza muitos ruídos que a gente vê hoje também nos ambientes corporativos, né? Aquilo que a gente chamava de rádio peão, né? Que chega, você não sabe, né, o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que quando você tem essa clareza, as pessoas ficam mais seguras e elas minimizam também esse desejo de ficar, né, nos corredores, criando intrigas, né? E eu acho que, assim, tem várias ações que podem ser feitas dentro do ambiente corporativo que podem minimizar, né, esses ruídos e criar mesmo, né, uma relação, uma conexão ali entre as pessoas. Eu acho que também hoje a gente vê muitos programas, né, sendo instituídos dentro das empresas, com palestras, a gente vê muitos psicólogos hoje, até muitos profissionais que são da psicologia positiva, né, levando essa sensibilização para as empresas. Acho que quando a empresa se abre para esse momento também de entender que precisa, sim, trabalhar esse lado emocional, né, porque todos nós, de uma forma geral, nossa sociedade está adoecida, então acredito que quando a gente consegue se abrir, né, para essa escuta em todos os sentidos, aí nós começamos uma transformação nessa comunicação, né, Cláudia? É exatamente isso, e eu percebo o quanto a gente é importante, porque a gente, começando pela gente, a gente já está mudando todo o entorno da gente, né? E você também atua como head, como líder e como head de comunicação e relacionamento da eBOSS Lifetime. Você acompanha de perto, na prática, o impacto da tecnologia na rotina dos profissionais de saúde. De que forma a inteligência artificial pode ajudar a reduzir a sobrecarga e a exaustão desses profissionais, automatizando tarefas, liberando mais tempo para aquilo que é essencial no cuidado, que é a escuta, o vínculo e a relação humana com o paciente? Nossa, o eBOSS veio na minha vida num momento super bacana, né, porque como eu já estava nesse processo, né, acompanhando profissionais de saúde, essa é uma dor que a gente acompanha muito de perto, né, que é justamente, principalmente os terapeutas, né, que tem aquela sobrecarga de atendimentos, um paciente atrás do outro, os psicólogos também, então a gente vê que uma das dores é essa, né, essa dificuldade dessa gestão do tempo, de como, e são pequenas coisas assim, que tomam muito tempo, né, por exemplo, os agendamentos, a própria organização financeira, né, a gente também vê a questão de não ter esse tempo para planejar a própria carreira. Então, o eBOSS, ele une tudo isso, né, um ecossistema que foi criado aí, idealizado, né, pelo Alexandre Bonito, junto com a Vânia Rocha, que é uma psicóloga. O Alexandre vem trabalhando nessa área de tecnologia já há muitos anos, com soluções tecnológicas para os clientes dele, e aí a gente também está com a doutora Aline Matos, que é mentora de carreira para médicos. Então a gente uniu essa equipe, e aí essa ferramenta, ela justamente vai proporcionar isso, né, a pessoa vai ter num único espaço, ela vai ter num único ambiente, ela vai unir todas essas ferramentas, que muitas vezes, se você for comprar isoladamente, cada ferramenta vai ficar muito oneroso, né, ali para o terapeuta, que muitas vezes é autônomo, né, então foi um ecossistema criado também com esse acesso, né, para que ele consiga reunir tudo num único ambiente. Então ele vai ter também desenvolvimento de carreira, inclusive a sua mentoria vai ser muito bem-vinda lá, viu, Cláudia? Uau, que delícia, muito obrigada. Vai ser assim, olha, a gente está com muitas ações bacanas, e a ideia é justamente isso, né, diminuir essa exaustão, porque sim, existe exaustão também nos profissionais de saúde, viu? E como existe, né? Principalmente porque ele precisa ser técnico, ele precisa ser humano e ele precisa ser dono da clínica dele. Como empreendedor, ele precisa ter a visão do próprio negócio, sendo líder, mas ele não pode deixar nenhuma das unidades de negócios, né, que são aquelas micro-unidades, o financeiro, o atendimento, a cozinha, a pessoa que serve o cafezinho, a enfermeira, né, que traz todo aquele feedback dos próprios pacientes, ele não pode deixar de olhar tudo isso. Então, uma plataforma que agiliza a vida do empreendedor na área da saúde e agiliza a vida do time dele, faz com que essa comunicação também seja mais coesa, mais clara e mais leve, porque todo mundo trabalha com mais foco
naquilo que está fazendo. E a própria plataforma, ela ajuda isso, né? Eu percebo quando a gente vê a tecnologia nichada, né, para determinados nichos, o quanto ela tira de tempo dos profissionais que ficavam lá no operacional fazendo as planilhas todas no Excel, né, aquelas fórmulas infindáveis. Hoje é possível introduzir a inteligência artificial, a própria tecnologia das plataformas para ajudar a fazer isso, e a partir do momento em que a gente tira o profissional do operacional, a gente coloca ele à frente de um atendimento mais humanizado. Isso é fantástico, né, Lu? É fantástico. Agora é incrível, né? Ontem eu até escutei de uma mentorada minha, o marketing vai morrer, né, com a inteligência artificial. Eu não vejo por aí, sabe, Cláudia? Eu acho que a inteligência artificial, ela veio como uma equipe de trabalho para a gente, né? Se a gente souber utilizá-la com inteligência, né? Eu entendo que é claro que muitas pessoas ainda não estão entendendo o bom uso, né, da inteligência artificial. Então, a gente ainda está nesse momento de se adequar, porque tudo está muito rápido, né? Acho que mais rápido do que nós imaginávamos. Então, mas quando a gente consegue entender que essa inteligência artificial veio para nos auxiliar justamente a minimizar essa exaustão em todos os campos, né? Aí a gente vai conseguir utilizá-la com sabedoria, né? Exatamente, eu defendo muito essa bandeira, Lu, porque o tema da minha pós-graduação foi como despertar a inteligência emocional numa era de inteligência artificial. Então, essas pessoas que trazem de uma maneira muito negativa, o marketing vai acabar, nós vamos perder o emprego, eu estou desesperado. Isso é uma maneira de colocar medo nas pessoas para que o mercado fique instável. A partir do momento em que eu me qualifico, eu vou atrás daqueles softwares da minha área e eu sou um profissional que me garanto naquilo que eu sei fazer, as inteligências emocionais, elas vão despertando com muito mais fluidez, porque a pessoa, o profissional sabe conversar, sabe pedir para o time, ele já está com a lição dele toda pronta, então ele pode ajudar os outros. Então, eu acho que agora, e vem acontecendo isso desde o ano passado, já tem mais de um ano que eu percebo o quanto as pessoas elas precisam correr atrás do operacional, entender o que é inteligência artificial, se qualificar nos softwares da sua área, para que realmente a parte humana comece a aparecer, porque a inteligência artificial ela veio para trabalhar no operacional, né? Enquanto ela não for uma inteligência humanizada, ela vai trabalhar no operacional. E nós, humanos, vamos trabalhar à frente das relações. Então, eu percebo, sim, principalmente nas cidades grandes, né, as pessoas falando que a inteligência artificial vai tirar empregos, vai mandar todo mundo embora. Na verdade, não. É hora da gente se qualificar tanto no operacional da inteligência artificial quanto nas inteligências emocionais, né? E Exato. Nós temos essa função de levar essa notícia para o nosso público, né? Cláudia, eu acho que a gente está nesse caminho, né? Nossa, essa sua pós-graduação é incrível, hein? Porque quando a gente consegue trabalhar bem, eu acho que as pessoas que realmente, os profissionais, né, que realmente vão se destacar daqui para frente, né? A gente fala tanto de tecnologia, mas é isso, né? Os profissionais que realmente buscarem esse mergulho mesmo, né, da inteligência emocional, esse autoconhecimento, vão se destacar, né, porque aí você entra em todas aquelas questões que a gente já trouxe aqui para a nossa conversa, que é o propósito claro, a gente entender o que a gente está fazendo nesse mundo, né, porque o nosso ofício, ele tem que ter essa conexão com essa nossa missão de vida, né, então, o que as pessoas estão adoecendo? Porque entraram naquele piloto automático, né, do trabalho, e aí a própria Revolução Industrial trouxe isso para a gente, né, de muita produtividade, alta produtividade, e agora a gente está se voltando para dentro, né, a gente está entendendo que, ok, a gente precisa trabalhar sim, mas precisamos ter os outros tipos de riqueza na nossa vida, né. Eu estou até lendo um livro maravilhoso que se chama Os 5 Tipos de Riqueza, e que fala disso, né, porque assim, não dá para a gente se tornar rico somente tendo dinheiro, né, a gente precisa ter tempo, que é a moeda hoje preciosa, nossa, que muitas vezes a gente está tendo tempo, né,
e também fala, né, dessa questão do mental, do físico, e também do social. E se a gente for parar para perceber, né, nos últimos anos para cá, nós viemos numa correria assim de trabalho, até pós-pandemia a gente teve muito mais esse acúmulo de trabalho, né, Cláudia? E que agora, com a tecnologia, se nós olharmos, ao mesmo tempo que também está causando uma exaustão porque estamos fazendo mau uso dela, se a gente parar para entender qual é esse papel da tecnologia nesse momento em que precisamos nos voltar para dentro, né, entender o nosso propósito aqui nessa terra, eu acho que tem muito potencial, né, da gente conseguir alcançar grandes resultados com isso. E você trouxe a questão da Revolução Industrial, e eu faço uma analogia. Imagina você no final do século XVIII, XIX, né, quando as máquinas começaram a ser introduzidas, e até então as pessoas só ouviam o barulho e o som dos passarinhos e o barulho das rodas das carruagens, né, nas ruas. As pessoas começaram a desenvolver transtornos psicológicos e problemas de saúde mental desde aquela época, que não foram tratados. E agora, quando a gente fala de cultura da felicidade e mais saúde mental, é porque existe uma urgência, principalmente no momento de implantação de inteligência artificial dentro do nosso meio, né, que as pessoas se cuidem psicologicamente, internamente, conheçam as riquezas, os talentos, as competências e habilidades que elas têm, para que elas possam evoluir e prosperar na vida. Porque senão elas serão pessoas que serão fadadas a ficarem sozinhas. Eu vejo pela minha mãe, que vai fazer 79 anos, e ela sabe mexer no Instagram, né? Ela sabe pesquisar, ela sabe mexer, ela sabe utilizar algumas planilhas, ela sabe utilizar o Word, o Excel. Então, a gente vem ao longo dos últimos 10 anos atualizando o mental dela para que ela possa colocar na prática. Então, ela vai lá, ela procura a receita dela na internet, né? Tanto no celular quanto no computador. E é muito legal, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa introduzir a pessoa com mais idade para que ela acompanhe essa evolução e também tenha mais longevidade, que é o tema do nosso segundo livro, né? Exatamente, não, a gente está vendo isso, né, na melhor idade, né, todo mundo já inserido, né, nessa tecnologia, e assim, como tudo tem o lado bom, tem o lado também sombrio, tem muitos idosos que já estão no vício digital, né, então assim, precisa realmente dosar isso em todas as faixas etárias, mas eu acho incrível também quando eu vejo meu pai, minha mãe também ali podendo falar, né, com câmera, né, às vezes com os filhos que estão mais distantes, é muito interessante, né, tudo isso que a tecnologia nos proporcionou. E a gente precisa realmente voltar para esse ponto primordial, né, que é justamente entender o que a gente precisa modificar internamente para usufruir de tudo isso que nós temos de tecnologia ao nosso favor, né. Lu, e você tem percebido um aumento maior de projetos nessa área de tecnologia dentro do setor da saúde? Então, olha, Cláudia, o que a gente observa muito, né, é que quando esse profissional de saúde, ele aprende a direcionar bem, né, o seu prompt ali da inteligência artificial, estão sendo criados projetos interessantíssimos, né, muitos deles já estão criando suas próprias mentorias, coisa que eles nem tinham pensado lá atrás, né, de fazer, estão criando seus cursos online, imersões, e até projetos robustos que estão sendo levados para as empresas. Então, é muito interessante, né, toda essa transformação que a gente está vendo também para esses profissionais de saúde que estão conseguindo reunir toda a sua expertise e com a ajuda da inteligência artificial, chegando em lugares que eles nem imaginariam chegar, né, então é incrível esse processo. Eu percebo quantos convênios, né, e os próprios hospitais, eles têm dado um tratamento aos dados de uma forma diferente, que o Customer Relationship Management, que é o CRM, traga informações mais reais dos próprios pacientes, para que eles possam saber o que é que está impactando naquela doença, como que pode ser mudado o próprio diagnóstico, pré-diagnóstico, para chegar até o tratamento, né? Então, existe sim uma mudança muito grande nesse setor, né?
Acho que existe também até uma melhor humanização ali médico-paciente, né? Porque muitas vezes, ali durante a consulta, o médico às vezes não conseguia ficar muito no olho, porque ficava lá tendo que digitar, né? Todo prontuário e tudo. Agora não. Hoje existem várias inteligências que fazem isso automaticamente. Então, né, ganhou-se até uma outra forma desse relacionamento até com o paciente, né? Porque vamos combinar, né? Você está ali falando com o médico não está olhando para você, está lá olhando para o computador, e para o médico também, né? A gente está falando aqui de médicos, mas outros profissionais também que conseguiram entender também que essa tecnologia pode ser uma aliada para esse atendimento mais humanizado, né? Então, olha só que legal, né? A gente está falando de tecnologia, mas a gente também está falando de a tecnologia nos aproximando de mais humanização. E você me lembrou daqueles médicos que realmente não olhavam para a gente, né? Mas que a gente chegava nos consultórios e todas as paredes estavam lotadas, repletas de certificados. Então, a pessoa na área técnica, ela era muito boa, mas na área relacional, na área humana, ela deixava um pouco a desejar por não ter essa aproximação com o próprio paciente, né? Então, isso que você trouxe também é muito importante. E agora eu quero falar um pouquinho da sua mentoria, porque ela também está estruturada dentro desse posicionamento, né? Então, você desenvolveu a sua mentoria e ela chama-se Proa, né? Qual que é o objetivo da sua mentoria, especialmente na área da saúde? Como é que você estruturou essa comunicação estratégica para os profissionais da área da saúde? Então, Cláudio, a minha mentoria, ela também surgiu dessa experiência, né, que eu venho acompanhando os profissionais de saúde, e fui percebendo que alguns profissionais, né, que tinham muita técnica, muito conhecimento, ainda não estavam inseridos nessa tecnologia que a gente tem hoje, né, alguns muito resistentes ainda a estarem ali à frente, né, de um vídeo no Instagram, por exemplo, porque é isso, né, hoje a gente tem muitos formadores de opinião ali na internet, né, e na área da saúde isso se tornou um campo até meio perigoso, porque hoje nós temos muitos profissionais ali que não são tão gabaritados e trazendo informações, às vezes, até equivocadas, né? Então, eu percebi a necessidade de trabalhar mais individualmente com alguns profissionais, e aí está sendo bem bacana, assim, porque nós estamos trabalhando, primeiro, né, a questão, o PROA é o propósito claro, né? Então, identificar qual é esse propósito desse profissional que quer realmente se comunicar, né, para o mundo, entender o repertório, né, ter um repertório visível, porque muitas vezes ele tem a técnica, mas ele ainda está na invisibilidade ali, nesse novo contexto que a gente está da tecnologia, também organização ali da presença, né, então, muitas vezes a pessoa tem ali, o profissional ele tem um Instagram, mas ele tem um LinkedIn que fala uma coisa, o Instagram fala outra, aí você vai para o canal dele do YouTube, tem outra, então a gente também faz toda essa organização da comunicação dele, né, e a ação constante, né, porque como tudo na vida, a gente precisa ter constância, e na comunicação não é diferente, né, Cláudia? A gente precisa ter essa constância, então não adianta. Vamos dar um exemplo, né, do Instagram. Não adianta eu postar uma vez 5 dias da semana e na semana seguinte eu não apareço mais ali para o meu público. Então, essa constância, a gente também dá esse direcionamento, né, de como manter essa constância. E aí a gente tem percebido, né, o quão transformador está sendo isso, porque essa tecnologia, ela tem nos ajudado também nesse sentido, né, de direcionamento para esses profissionais, porque tem muito profissional que tem, assim, um gabarito enorme, né, e que, infelizmente, está caindo na invisibilidade por não estar acompanhando toda essa velocidade que a gente está da tecnologia, né. E aí eu achei interessante, ontem, eu estava escutando uma profissional da área de finanças, que ela falava assim, né, que o quanto que a gente precisa ter clareza com relação à inteligência artificial, saber perguntar para a inteligência artificial, né? E aí a gente sabe que na nossa comunicação, na nossa área de comunicação, quando você vai fazer uma entrevista, você tem que ter ali aquele direcionamento claro, né? Para você ter a resposta que você deseja que o seu entrevistado dê. A mesma coisa em relação à inteligência artificial. Então, isso também a gente
passa na nossa mentoria, né? Eu passo na minha mentoria, que é direcionar esse profissional de como ele deve personalizar, né, a inteligência dele e fazer perguntas claras para que ele vá entendendo até onde pode ir, né, até onde ele pode chegar com toda aquela bagagem profissional que ele tem. Então, a tecnologia entra também como uma grande aliada nessa mentoria, viu, Cláudia? E você trouxe uma questão muito legal, porque eu já utilizo a inteligência artificial na agência há uns 5 anos, mais ou menos, que eu utilizo o ChatGPT e mais recentemente o Gemini. E a partir do momento em que eu comecei a escrever os prompts, eu me atentei exatamente a isso, né? O que é a comunicação, como que eu estou comunicando e o quanto a minha comunicação comigo internamente e com os outros melhorou a partir do momento em que eu precisei ser muito detalhista nesses prompts, né? Com relação ao cenário, com relação à roupa, quando a gente está criando uma imagem, quando a gente está criando um texto, dando exatamente a diretriz do tom que a gente quer que ele nos ajude a escrever, né? Então, eu não utilizo ele para escrever os textos, eu utilizo ele para correção, para ideias, para sugestão de melhorias, mas porque eu gosto de escrever. Mas se a pessoa souber usar da maneira correta, como você estava falando, a inteligência artificial ela só tem a somar. E eu estava percebendo que o nome da sua mentoria, que é Proa, além da gente estar na proa, né, da nossa vida, a gente tem o leme na mão para seguir em frente, né? Exato. É um anacróstico, né? Sim, quais são as características ou as habilidades que o Proa traz, né? Quais são os pilares do Proa? São exatamente esses, né? Então, é propósito claro, repertório visível, organização da presença e ação constante. Proa. Uau! Repete para a gente e explica melhor o que é isso. Então, propósito claro, né? Precisamos entender a que vimos aqui para esse mundo. Então, mas é muito legal você falar isso, legal. Porque o propósito, a comunicação com a intenção é a base de tudo, né? Principalmente no Instagram. O médico que comunica com propósito, ele usa a roupa adequada, ele está no cenário adequado, ele aumenta o ticket dele, né? Porque ele está comunicando de forma adequada. E aquele que está no trânsito, correndo, suando e decide fazer um vídeo, será que ele está comunicando a mesma coisa que aquele que já está à frente com a comunicação com propósito? Então, o propósito é tudo para quem quer começar. O segundo pilar é... Eu até queria fazer um adendo aqui, Cláudia, porque olha só, eu me conectei eu estou fazendo uma mentoria, porque agora eu fiz 50 anos, né, estou naquela fase do climatério, então... Novíssima, maravilhosa! Um monte de mudança, né, que acontece. E aí eu conheci, né, uma querida, a doutora Marcela Blanco, e ela criou uma mentoria chamada Plenopausa. Mas o que me conectou a ela? Foi justamente essa comunicação clara dela. Porque eu comecei a acompanhar o Instagram dela e vi que realmente tinha coerência, sabe? O estilo de vida dela... porque assim, é claro que a pessoa pode mostrar um estilo de vida ali, né, e viver completamente outra coisa ali nos bastidores, mas aí a comunicação com propósito, exatamente. Com propósito, você tem que ser, porque assim, isso tem que ser sustentável, não adianta você querer mostrar uma imagem ali na internet e isso não se sustentar no seu dia a dia, então isso também a gente conversa muito, sabe, durante a mentoria. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está trazendo para o público dela que é importante praticar atividade física, mas se ela não pratica, né, fica incoerente. Então, se ela pratica, se ela é aquilo em ação, ela tem que mostrar isso para o público dela, né, de alguma maneira. Então, isso gera conexão. Quando a gente consegue se posicionar de uma maneira clara, é onde você se conecta com o seu público. Então, isso é o primeiro ponto ali, né, da mentoria. E aí depois vem o repertório visível, então a gente começa a trabalhar um pouco, sair um pouco dessa invisibilidade, a gente começa a entender quais são os terrenos ali que eu posso atuar, então além da internet, né, a gente vai buscando com esse mentorado lugares, parcerias, porque isso também, né, essa soma com outros profissionais que podem também agregar valor, trazer, né, atrair mais pessoas, mais público ali para aquele segmento. Tem também a organização da presença, que é isso, né, de você organizar mesmo todos os canais, falando a mesma língua ali,
porque muitas vezes isso é uma dificuldade que o mentorado tem, né, de entender que cada canal tem a sua própria linguagem. Então, a gente também trabalha isso. A gente trabalha muito também essa coisa da oratória, né? Então, eu dou alguns exercícios também de oratória, de dicção, o que ajuda muito, né? Ainda mais que muitos precisam produzir vídeos e nem todos têm essa habilidade. Então, também trabalho isso na mentoria. E eu também estou trazendo um pouco desse destravar, né? Então, eu tenho parceria com alguns profissionais que trazem também ferramentas, porque muitas vezes a gente percebe que esse profissional, ele tem umas travas porque ele tem algumas crenças limitantes, né? Todos nós temos as nossas crenças limitantes, e a gente precisa tomar contato com essas crenças limitantes. E eu tenho as minhas ferramentas de comunicação, né? Mas eu não tenho essa habilidade, não tenho outras habilidades que vão além, né, de mais voltadas ali a desbloqueio, né, de crenças limitantes. Então, eu também tenho momentos em que, quando isso é necessário, né, eu tenho os meus parceiros que vêm e fazem também um trabalho bem bacana de destravar. E aí vem a ação constante, né, que é o que a gente falou, essa constância ali na comunicação, porque muitas vezes a gente vê, né, os profissionais de saúde, é um desafio, né, porque eles já têm uma agenda lotada, e ainda ter que parar um tempo para produzir seu conteúdo, para ter, né, agora eu vou parar para gravar um vídeo, né, então a gente ajuda nesse processo de como se planejar, e tudo dentro da realidade daquele profissional, né. É como a gente começar a querer mudar nosso estilo de alimentação. Não adianta a gente começar a adotar um estilo ali que não vai caber na nossa rotina. Aquilo não vai gerar uma constância, né? E aí vem um pouco da neurociência nisso, né? De começar devagar e com essa constância. Então, é todo esse processo, essa jornada. São 12 encontros, né? Que a gente faz ao longo de 3 meses. Então, os encontros são semanais, online. E tá sendo muito interessante, sabe? Os feedbacks que eu tô recebendo, então tá sendo bem interessante esse trabalho. Eu acredito que quando a gente cria uma metodologia, porque isso já está muito interiorizado dentro da gente, eu gosto muito de trabalhar com metodologia, porque ela tem propósito, ela tem começo, meio e fim, e você trouxe isso de uma forma muito clara, né? A primeira letra do PROA é o propósito, depois o repertório, a organização, que é o planejamento, né? E a ação, né? Então a gente tem toda aquela preparação para a pessoa fazer a ação, e a gente, nesse momento em que nós vivemos, eu percebo o quanto é importante esse tipo de comunicação, como você trouxe aqui, né? A gente está no meio da nossa rotina, mas a gente tem que preparar os vídeos da semana que vem. Como é que a gente faz? Como é que eu vou pensar naquela comunicação intencional? Eu, particularmente, gosto de comunicação intencional. Eu tenho clientes, eu tenho amigas que gostam de, não, tem que ser no improviso. No improviso, muitas vezes, a gente não comunica aquilo que a gente exatamente quer comunicar. Então, eu dou, como Sun Tzu fala, né, dar 10 passos para trás para dar 20 à frente. Eu prefiro me programar, fazer o roteiro daqueles vídeos, né, interiorizar aquilo, e aí sim poder gravar com segurança, com plenitude, porque a gente precisa ser plena naquilo que a gente faz, né? Vou postar o vídeo agora, mas será que tá bom? Posta o vídeo e acaba deletando depois porque não gostou, e aquele vídeo já viralizou. Então, tem todo esse cuidado com a imagem do profissional que a sua mentoria faz, e eu vejo percebo o quanto ela é de excelência, né? Lu, a gente está chegando no final do nosso momento juntas aqui, e que está sendo uma delícia, porque conversar com você é sempre muito gostoso, a gente sempre tem muito papo, né? É legal isso, né? Fica 5 horas, né? É muito engraçado porque engata, né? A gente gruda uma na outra e a gente tem muita conexão, né? E para encerrar, eu quero que você fale um pouquinho sobre a comunicação dentro das empresas, né? Muitas empresas, elas ainda operam em uma lógica muito focada em metas e resultados. Como integrar performance e cuidado humano sem que uma dimensão anule a outra? Exatamente, aí é aquele ponto, né, que a gente começou ali falando logo no início da nossa conversa, né,
é abrir essa escuta, né? Eu acho que quando a empresa, né, a corporação, ela se abre para essa escuta ativa, tudo se modifica. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender que, às vezes, uma pausa que você faz, e é como a gente percebe quando a gente vai planejar a nossa vida, né? A gente fala, nossa, eu tenho que parar para planejar. Mas quando você faz esse planejamento, às vezes você demora um pouquinho mais, mas depois tudo flui de uma maneira. Então, quando você consegue estabelecer que, sim, tem momentos que eu vou precisar fazer uma pausa para escutar o meu colaborador, né? E isso vai trazer um resultado lá na frente muito maior, porque eu consegui dar essa escuta. Eu aprendi muito, Clau, uma época, eu tive a oportunidade de trabalhar numa universidade, eu fazia parte da comunicação dessa universidade. E essa universidade, ela era gerida por reitores e pró-reitores, né? Era um reitor e alguns pró-reitores. Então, todas as conversas eram feitas ali a portas fechadas, entre eles ali, então todas as questões eram definidas ali, e daí, imagina, uma pessoa que estivesse abaixo ali da hierarquia jamais poderia chegar ali para colocar qualquer questão do que estava acontecendo. Só que a gente sabe que os problemas, eles estão lá na base, né? E aí, eles contrataram um gestor que tinha essa visão de gestão compartilhada. Eu aprendi tanto com esse gestor, porque o que ele fazia? A primeira reunião ele já quebrou um paradigma ali enorme, né? Que a primeira reunião ele abriu para todos os funcionários, todo mundo que fazia parte da universidade tinha que estar presente naquela reunião. E aí, claro, foi incrível, né? Porque eram questões lá da base que, vamos supor, tinha lá uma pessoa que trabalhava num escritório ali específico, né, dentro da universidade, e aí, ali estava faltando, tinha um problema de tecnologia ali, que não estava funcionando no sistema, e aí estava gerando uma série de outros ruídos ali na universidade. O cara da tecnologia já estava na reunião, ali eles já conseguiram sanar o problema. Quantas vezes dentro de uma empresa a gente precisa de tanto processo até chegar no cara que vai resolver aquele problema, né? Então, olha só, numa única reunião foram resolvidas tantas questões, por quê? Porque você tinha todo mundo ali que estava no processo envolvido, né? Então, às vezes o problema ele está ali na base, mas até chegar no cara que vai resolver aquilo, demora tanto, né? Então, eu acho que, assim, as empresas às vezes pecam, né, com algumas atitudes ali, não, vamos preservar aqui a hierarquia. Claro, tem assuntos que vão ser, né, pertinentes à diretoria, sim, mas tem assuntos que, sim, a gente precisa se abrir para essa comunicação. E isso é nas relações também. Às vezes o problema é tão simples de se resolver, e só faltou o quê? A comunicação. As pessoas não se comunicam, né? E aí, quando a gente consegue se abrir, isso precisa ter realmente uma intenção, né, da pessoa se abrir, e não, peraí, deixa eu escutar, o que está acontecendo, né? E hoje, né, as pessoas às vezes carregam tantos problemas ali para dentro da empresa, a gente está trazendo também hoje muito forte, né, essa questão da violência da mulher. Então, quantas mulheres hoje chegam no ambiente de trabalho com problemas seríssimos e que a própria equipe, os colegas não estão sabendo, né? Então, quando essa pessoa consegue ter essa abertura, olha quantas coisas podem ser sanadas, né? Não só na vida pessoal, mas também no ambiente corporativo, porque uma pessoa que chega, imagina uma pessoa que chega com problemas seríssimos financeiros, com problemas seríssimos de relacionamento no lar, né, com o filho, chega no ambiente de trabalho, com que cabeça essa pessoa vai trabalhar, né? Então, quando ela tem um ambiente seguro ali, que ela sabe que ela pode se comunicar, e quando ela pode resolver um problema também ali do seu cotidiano na empresa, isso gera resultados, assim, fantásticos, né? Porque todo mundo que teve um líder humano, né, que tem esse olhar humanizado, teve uma ascensão profissional muito maior, né? E não é só isso, é isso, né? Quando a gente fala que líder humanizado é quem é o suporte, é o apoio, é o esteio
né, da sua equipe, as pessoas ainda não acreditam. Eu tive líderes muito ruins, mas a maioria dos líderes que eu tive reconheceram o meu talento e foram pares muito fortes para mim, para me ajudar a evoluir. Se eu não tivesse tido esses líderes como eu tive desde lá de trás, porque eu comecei a trabalhar muito nova, com 16 anos, talvez hoje eu não estivesse aqui. Então, a importância de um líder humanizado, numa época em que não se falava sobre isso ainda, que faziam aquela conversa one-on-one, chamavam na sala, né? Isso é importante. E outro dia eu ouvi uma líder falando, né? Eu entrei no elevador e eu vi que um dos meus colaboradores estava com uma carinha meio estranha e chamei o RH, falei para a gerente do RH conversar com ele. E a gerente do RH voltou na minha sala depois de 2 dias e falou que realmente ele estava passando por um problema muito sério, que a mãe dele estava internada e precisava ser operada, e precisava de uma liberação de dinheiro. Então, o olhar atento é mais importante do que tudo, porque quando a gente está antenada, né, e essa palavra, ela traduz tudo isso, as nossas conexões mudam, né, Lu? Então, exatamente. Que delícia de conversa que a gente teve aqui. Eu adorei. Eu quero que você... Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua atenção em conversar, em trazer para o nosso público que é a comunicação na era da tecnologia, e eu quero que você deixe aqui os seus contatos para as pessoas poderem te encontrar também. Cláudia, eu que agradeço, né, por esse espaço, você sempre me proporcionando tantas coisas boas, né? Você só trouxe coisas boas para minha vida, agradeço mesmo, viu? Você, vamos fazer muito mais, né? Vamos realizar muito mais. Estou muito feliz com esse projeto, obrigada mesmo. Acho que a gente vai poder transformar a vida de muitas pessoas, né? Não só nós, né? Todos os coautores que estão conosco, trazendo ali as suas experiências, está sendo muito rico tudo isso. Bom, os meus contatos, quem quiser me acompanhar no Instagram é @lucianatcherno, eu também estou no LinkedIn, que são os meus 2 canais ali principais, né, onde eu conto um pouco da minha história profissional. Obrigada, viu, Cláudia? Que delícia, que conversa gostosa, Lu, muito obrigada. E quando eu ouço o seu nome, eu sempre ouço a vinheta da CBN, né, anunciando Luciana Tcherno, né, CBN, programa CBN todos os sábados, vocês podem me acompanhar também pelo YouTube da CBN Vale, todos os sábados às 10 horas da manhã, estou lá entrevistando especialistas renomados da área de saúde, bem lembrado. Parabéns, Lu, isso é maravilhoso. Eu já participei 3 vezes do seu programa, em momentos diferentes também, e falando sobre saúde mental, sobre felicidade e sobre o ser humano na era digital, né? E a gente percebe o quanto é importante a gente levar isso adiante, né? Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço, um beijão e sucesso aí, viu? Mais muitos anos pela frente de carreira e suas vozes. Parabéns, Cláudia, pela sua isso, muito obrigada. Nós chegamos ao final de mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, e eu agradeço de coração a Luciana Tcherno por compartilhar a sua trajetória maravilhosa aqui, principalmente as reflexões sobre comunicação, propósito e futuro das relações dos profissionais na área da saúde. Nós falamos sobre a importância da comunicação humanizada, ela trouxe como que o método PROA pode ajudar as pessoas. Então, Luciana, muito obrigada pela sua presença, por dividir conosco tanto conhecimento maravilhoso assim, e a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Eu sou Cláudia Cardillo e esse foi mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Até o próximo encontro com mais histórias e vozes que inspiram carreiras.